Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos tratar pontualmente do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na qual a Constituição ela apresenta com toda a sua tipologia das situações de incidências. Chama o IOF de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Nesse sentido e consequência, chama a atenção para vocês a leitura pontual do artigo 153, inciso número 5 da Carta Magna Brasileira. Olha o que diz a Constituição, pessoal. Compete à União instituir impostos sobre, inciso 5, operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Pessoal, aqui nós temos uma situação bastante interessante dos impostos que nós temos no Brasil. Da mesma maneira como há no ICMS, o imposto sobre operações financeiras, a Constituição, ela disse categoricamente, claramente, sem nenhuma mimimi, de forma objetiva, todas as situações em que remete à incidência, portanto, do respectivo tributo IOF. Não deixou, portanto, por exemplo, ao imposto de renda, que fala rendas e proventos de qualquer natureza. Nesse sentido, gera inclusive uma série de circunstâncias que podem ser submetidas ao crivo e discussões ao nível dos tribunais, proventos de qualquer natureza. Então, isso reverbera a atenção da necessidade, no caso do imposto de renda, de uma disciplina maior, um contorno maior por parte do legislador. Já no IOF, não. A coisa é bem feita, a coisa é bem clara. É o imposto que incide sobre operações financeiras, ou seja, operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Bem, nesse sentido e consequência, quero deixar bem claro para vocês, conforme a previsão normativa constitucional, o IOF é um imposto de competência privativa da União. Significa dizer que somente a União poderá instituir, majorar, extinguir e também, pessoal, reduzir a carga tributária do IOF. Lembrar pontualmente que o IOF ele excepciona, mitiga ou atenua o princípio da legalidade, no que tange pontualmente à previsão do parágrafo 1º do artigo 153, que diz: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1, 2, 4 e 5, ou seja, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IPI, olha que lance, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nesse sentido e consequência, também é importante lembrar para vocês, reverberando mais informações associadas, que o IOF também excepciona o princípio da anterioridade, seja a anterioridade ordinária, do exercício financeiro seguinte, da anualidade, anterioridade anual, e também, pessoal, o princípio da noventena, da anterioridade dos 90 dias, da anterioridade nonagesimal e demais sinônimos. Nesse sentido e consequência, chamo a atenção de vocês a leitura pontual, pessoal, do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, que nos dois momentos aqui destacado, cita o IOF. Bem, feito tais explanações iniciais, lembro para vocês que o IOF, pessoal, é um tributo predominantemente extrafiscal. Repito, o Imposto sobre Operações Financeiras, cujas situações definidas na Constituição de sua incidência são operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Nesse sentido e consequência, o IOF, pessoal, ele é um tributo, é um imposto nominado federal de competência privativa da União, predominantemente extrafiscal. E isso você encontra claramente definido no CTN. Já já nós vamos abraçar o CTN e identificar especificamente. Mas, dentro desse contexto, o que justifica pontualmente essa característica de extrafiscalidade por parte do IOF
É que o IOF, pessoal, ele tem uma percepção finalística bem clara de regular a política monetária, creditícia e fiscal. Bem, nesse sentido e nesta consequência, vamos aqui pontualmente, pessoal, abraçar a leitura pontual do artigo 65. Pessoal, perdoe-me, do artigo 67. Bem, olha aqui, previsão, portanto, do CTN, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores imobiliários. Nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 67 do CTN. Olha o que diz. A receita líquida do imposto destina-se à formação de reservas monetárias na forma da lei. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, é um tributo, tem uma verdadeira importância para regular as políticas monetárias, de crédito e também fiscais. É interessante observar que o IPI é um tributo que tem natureza predominantemente fiscal, mas a Constituição atribui em concomitância função extrafiscal no que tange, pessoal, a razão da seletividade quanto à essencialidade dos produtos. Vimos pontualmente, quanto mais essencial o produto, o que ocorre menor é a carga tributária do IPI. Mas, quanto menor a essencialidade do produto, maior será o que, gente? A carga tributária. São circunstâncias inversamente proporcionais. Quanto maior a relevância econômica e social, ou seja, quanto maior for essencial o produto, menor é a carga tributária, e se esse produto ele tiver uma relevância menor, tiver um papel econômico-social menor, o que vai acontecer? A carga tributária é maior. É só lembrar pontualmente, de um lado, a cesta básica, cuja carga tributária é menor, e em contrapartida, o cigarro, cuja alíquota é de 300%, respeitada as delimitações legais. Nesse sentido, o cigarro não mata a fome, né, gente? Cigarro não alimenta ninguém. Bem, nesse sentido e expoente, quero também chamar a atenção para vocês a circunstância que envolve o IOF ouro. É isso aí, o IOF ouro. Bem, o IOF ouro, pessoal, decorre pontualmente quando o ouro, um metal precioso, ele é definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. Nesse sentido, o IOF, incidente sobre o ouro, será feito na origem e de forma monofásica. Repito, o ouro ele passa pelo sistema de tributação, pessoal, ele submete à carga tributária do IOF quando este metal for utilizado como ativo financeiro ou instrumento cambial. Nessa medida de ser, a incidência do IOF, agora chamado de IOF ouro, será monofásica, ou seja, só uma vez, e será na origem. Lembrar também, pontualmente, que quando tratamos especificamente do IOF ouro, remete a atenção a um instituto que estudamos no início do nosso curso, que é a repartição de receitas tributárias. Veja aqui, nesse sentido pontual, é fixado, pessoal, olha só, a alíquota mínima será de quanto, pessoal? 1%, assegurada a transferir do montante da arrecadação nos seguintes termos. O que vai acontecer? 30% estados, DF e territórios, conforme a origem, e 70% aos municípios, conforme a origem. Bem, daqui a pouco, pessoal, nós vamos entender o que é um ativo financeiro no que se refere ao ouro, e também vamos identificar o ouro como mercadoria, que o pessoal também chama muito de ouro mercadoria. O ouro como produto passivo de circulação numa cadeia de consumo. Bem, nesse sentido e consequência, nesse último caso, o ouro como mercadoria submete a incidência de ICMS. Bem, pessoal, bastante informação, confesso, mas são informações importantes para a compreensão da matéria. Bem, agora vamos analisar pontualmente, pessoal, o fato gerador que remete ao IOF. Vamos aqui. Primeiramente, vamos buscar essas referências na norma geral em matéria de legislação tributária,
que é pontualmente o CTN. O CTN, no seu artigo 63, diz o seguinte: o imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio, seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários, só uma curiosidade pontual, na Constituição ela faz a substituição do I pelo OU. A conjunção aqui é alternativa OU. E o CTN fala da conjunção aditiva E. Só uma curiosidade linguística. Bem, de toda maneira, e valores mobiliários tem como fato gerador. E aí vem as relações pontuais. Bem, pessoal, como fica bem claro, né, é um tributo extrafiscal, ele se insere pontualmente quanto ao lançamento fiscal pelo procedimento do autolançamento ou lançamento por homologação. Remete atenção pontual ao artigo 150 do CTN, que várias vezes nós fizemos o estudo, mas não te preocupa, meu querido, vamos ler novamente. Então, vamos lá. Então, qual seria, pessoal, pontualmente, com base nessas informações, as situações que o CTN pontua como fato gerador? Veja no inciso 1 do artigo 63. Quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Seguidamente, inciso 2 diz o seguinte: quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente ou a sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à sua disposição por este. Inciso 3. Quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio, ou na forma da lei aplicável. E em seguida, o inciso 4, diz que, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, a transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável. Bem, o que importa aqui, nesse contexto, é claramente que trata-se de um imposto extrafiscal que submete pontualmente ao lançamento por homologação, nos termos do artigo 150 do CTN. Agora, veja, pessoal, não significa dizer que haja toda e qualquer operação bancária, toda e qualquer operação dita a priori, nesse sentido pontual como financeira, que vai submeter ao crivo da incidência do IOF. Cuidado com isso. Porque já temos, inclusive, súmula que trata, por exemplo, que depósitos judiciais não insere, pessoal, a incidência do IOF. Vamos já ler com calma com vocês. Mas, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de vocês quanto ao artigo 1º da Lei 8.033 de 90. Deixa eu ver, coloquei. Então, no artigo 1º da Lei 8.033 de 90, nós temos aqui, pessoal, as situações em que importam a incidência do IOF. Vamos lá. São instituídas as seguintes incidências do IOF, ou seja, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Inciso 1. Transmissão ou resgate de títulos e valores mobiliários, públicos e privados, inclusive de aplicação de curto prazo, tais como letra de câmbio, depósito a prazo com ou sem emissão de certificado, letras imobiliárias, debêntures e cédulas hipotecárias. Perceba categoricamente que os incisos números 2 e 3, bem como o inciso número 5, está o que, gente? Com suspensão, exclusão de suspensa a execução da norma por resolução do Senado Federal. Por que isso? Porque os tribunais, em especial destaque o STF, em sede pontual do controle concentrado e controle difuso, examinando, portanto, a constitucionalidade da norma, reconheceu que são normas que não se coadunam com a literatura expressa da Constituição. Não reconheceu, portanto, o STF que tais situações são passíveis de incidência do IOF. Assim sendo, pessoal, em razão de ser no âmbito do controle concentrado e no âmbito do controle difuso, nós temos que o STF, ele nesse sentido palpitou, reconheceu, julgou, definiu que são incisos inconstitucionais, reconhecendo que não se conjugam com o espírito da Constituição. No material de vocês, eu coloquei para vocês, categoricamente, não podia deixar de fazê-lo, os precedentes que instituem isso.
Os dois casos, pessoal, que informam foram recursos extraordinários, ou seja, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Bem, nesse sentido e consequência, vou ler aqui a emenda obrigatória. Não podemos avançar sem enfrentarmos isso. Vamos lá. Aqui nós temos especificamente o recurso extraordinário 190363, cujo ministro é o Carlos Veloso, ministro relator. Bem, Tribunal Pleno. Portanto, pessoal, aqui categoricamente o Tribunal Pleno, ou seja, ele vai determinar categoricamente se há ou não a violação da Constituição em sede, aqui no caso, do controle difuso de constitucionalidade. Bem, olha o que diz o item número 1, né, o início da temática da emenda. O ouro definido como ativo financeiro ou instrumento cambial sujeitas exclusivamente ao IOF, devido à operação de origem. Seguidamente, pessoal, cita a Constituição no seu artigo 153, parágrafo 5º. E aí diz: inconstitucionalidade do inciso número 2 do artigo 1º da Lei 8.033 de 90. Seguidamente, pessoal, mesmo sentido, mesmo espírito, nós temos aqui no agravo regimental do recurso extraordinário 21.4571, que diz categoricamente que, pessoal, conflito com a Constituição Federal, os incisos números 2 e 3 do artigo 1º da Lei 8.033 de 90. Veja nesse sentido pontual que nós também temos o reconhecimento que o IOF não incide em conta bancária, pessoal, de natureza conta poupança. Categoricamente aqui é reconhecido que não há incidência do IOF. E aí reverbera a atenção de incompatibilidade com o artigo 153, inciso 5 da Constituição. Destaco também para vocês precedente que trata pontualmente, inclusive, uma súmula do STJ, que é a súmula 185, que informa que é inconstitucional, ou melhor, que não incide, pessoal, perante depósitos judiciais, o IOF. Salvo engano, eu coloquei aqui para vocês. Olha só, súmula do STJ 185, que diz: nos depósitos judiciais não incide o IOF. Então, pessoal, o que gera o fato gerador do IOF? São somente operações que estão intimamente ligadas ao mercado financeiro. Essas que são as operações que dão ensejo, que dão incidência ao IOF. Coloque no seu caderno todas e qualquer operações que tenham como referência o mercado financeiro, submete a priori, pessoal, a incidência do IOF. Tranquilo, tá de boa. Bem, pessoal, dentro desse contexto de consequência, mais uma vez, reforçando a nossa aula, sempre ligado ao aprendizado de vocês, nós temos que o IOF, pessoal, ele incide categoricamente em uma diversidade de operações definidas no mercado financeiro. Operações de crédito, operações de seguro, operações de câmbio, operações que sejam relativas, pessoal, a títulos ou a valores imobiliários. Essas que são as circunstâncias em que vão envolver a incidência, portanto, do IOF. Bem, um ponto importante associado também à minha matéria, e esta eu jamais poderia deixar de tratar com vocês, é a situação em que temos o IOF ouro. E aí reverbera a atenção a identificarmos o que é um ativo financeiro ou instrumento cambial, a justificar a incidência do IOF perante o metal ouro. Bem, perdoe-me, as operações em que envolvam o metal ouro. Bem, primeiramente, pessoal, não custa nada lembrar que o ouro é um metal precioso, um metal cujo de valor de mercado, inclusive utilizado na indústria, inclusive, pessoal, utilizado em diversos equipamentos, telescópios, né? Inclusive naves espaciais, é utilizado o ouro. O ouro tem uma implicação industrial muito importante e também um reconhecimento translúcido de ser um metal precioso e agregar um valor monetário significativo. Bem, de toda maneira e toda consequência, pessoal, no que tange especificamente o ouro com metal extraído do solo brasileiro por um processo de garimpagem, nós temos verdadeiros normativos federais a disciplinar a matéria. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas existe um normativo pontual, que é a Lei 7.805 de 89, que trata pontualmente do processo de garimpagem. Associado a isso, há um decreto-lei
227, não me recordo o ano, que aponta também a atenção e aplicação no que tange ao processo de garimpagem, especificamente disciplinando todo o processo de garimpagem no Brasil. Mas a lei de regência principal é a Lei 7.805 de 89, associada com o Decreto-Lei 227. Bem, de toda maneira, o ouro ele circula como mercadoria. Essa que foi por priscas eras, desde o homem ser homem, a utilização do ouro. O ouro como mercadoria, o ouro como joia, o ouro como metal precioso. Mas, através da formação do Estado e da necessidade de ter um lastro econômico base para que o Estado possa ter reservas minerais, de metais preciosos, inclusive para fazer frente a um período de guerra, teve cada vez mais um papel mais importante do ouro como ativo financeiro, como reserva monetária. Bem, nesse ponto modal, nós sabemos, nós acabamos de ver especificamente, inclusive no artigo 153, parágrafo 5º, que o ouro na condição de ativo financeiro e instrumento cambial submete à incidência monofásica e na origem do IOF. Já, diferentemente, o ouro tratado como mercadoria submete pontualmente, pessoal, à incidência do ICMS. Mas vamos lá. Dando seguimento pontual, nós temos que entender e conhecer o que é o ouro na condição de ativo financeiro ou instrumento cambial. Bem, sabemos pontualmente que a incidência é clara e translúcida do IOF. Mas o que põe em especial o ouro ser como ativo financeiro ou como instrumento cambial, pessoal? Só um instantinho, gente. Deu uma secura na garganta. Não tem como. Deu uma água. Muito obrigado, gente, pela paciência. Vamos lá. Então, o que faz pontualmente o ouro ser considerado um ativo financeiro e instrumento cambial é ele ser adquirido para objeto de especulação ou de reserva no mercado financeiro ou ele ser empregado para a execução de políticas cambiais. Então, vou repetir. Tecnicamente falando, o que define o ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial é ele ser adquirido para especulação e ou formação de reserva no mercado financeiro, ou ser um instrumento categórico de execução de políticas cambiais. Então, o que torna o ouro um ativo financeiro, especificamente, é ser utilizado como especulação e ou reserva no mercado financeiro ou ser objeto, pessoal, de execução de políticas de natureza cambial. E isso estar estampado em lei. Isso aqui eu não podia deixar jamais de ler. Essas referências pontuais você vai encontrar, tecnicamente falando, na Lei 7.766. Essa é do ano de 89, logo após a Constituição. Bem, nesse sentido pontual, olha o que diz o artigo 1º da Lei 7.766 de 89. O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado ao mercado financeiro, olha só, ou à execução de política cambial do Brasil. Então, isso que o torna pontualmente o ouro, pessoal, como ativo financeiro. Aí envolve em operações realizadas como interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e do Bacen, ou, no caso aqui, na forma e condições autorizadas pelo Banco Central, Bacen, será desde a extração, inclusive considerado ativo financeiro ou instrumento cambial. Então veja, extraído o ouro lá do garimpo, pessoal, tem duas opções. Ou ele circula como mercadoria, e aí submete a incidência do ICMS, ou ele se torna um ativo financeiro ou instrumento cambial, justamente, pessoal, para ele ser objeto de especulação ou reserva no mercado financeiro, ou para empregar a execução de políticas cambiais. E aí, se for IOF, a incidência vai ser na origem e só uma vez, porque só admite a construção o IOF ouro na origem e de forma monofásica. É bem simples, pessoal. IOF é bem simples. Bem,
Dando seguimento aos nossos trabalhos, já com grau de encerramento, vamos aqui tratar pontualmente da base de cálculo e, seguidamente, a alíquota do IOF. Vamos aqui. Então, o artigo é 64. Bem, o artigo 64 do CETEM diz o seguinte: a base de cálculo do imposto é, vamos lá, inciso 1, quantas operações de crédito, o montante da obrigação compreendendo o principal e os juros. Inciso 2, quantas operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. E inciso 3, quantas operações de seguro, o montante do prêmio. E inciso 4, e aí vem as especificações nas alíneas, mas eu vou deixar para depois, quantas operações relativas a títulos e valores imobiliários, e aí vem as alíneas, na emissão, transmissão, pagamento e resgate, e vem as suas especificidades. No que tange especificamente agora, pessoal, a base de cálculo do IOF, você vai encontrar categoricamente no decreto 6306 de 2007, eu gravei assim, 6306, ele traz categoricamente que, no artigo 6º desse dispositivo, que a alíquota máxima do IOF, pessoal, será de 25%. Só que, pessoal, sem brincadeira nenhuma, tu vai encontrar a alíquota do tipo 0,00 alguma coisa. Né? O IOF ele tem essa particularidade. Então, a alíquota máxima dele é de 25%. Mas ele pode ter uma alíquota, inclusive, gente, menor do que 1%, ou seja, 0, alguma coisa, tá? Bem, de toda maneira, vamos aqui ao artigo 6º. Olha o que diz o artigo 6º do referido decreto, pessoal. Olha só, o IOF será cobrado a alíquota máxima de 25% ao dia sobre o valor das operações de crédito. E aí vem um monte de alíquota, pessoal, 0,082, olha essa aqui, ó. Acho que foi até essa que eu coloquei no material, 0,041. Então ele vai variar nesse extremo, tá? Importante é saber o teto da alíquota do ICMS, não, do IOF, que o teto é de 25% ao dia, sobre a operação de crédito. Beleza, pessoal? Bem, feito tais expoentes, tais latitudes, não podemos jamais esquecer que o que tange ao contribuinte e ao responsável tributário. O contribuinte, tranquilamente, você encontra no CTN no artigo 66, que diz o seguinte: artigo 66 do CTN, contribuinte do imposto, no caso IOF, é qualquer das partes das operações tributada, como dispuser a lei. Ou seja, qualquer um dos indivíduos que realiza operações no mercado financeiro, eles são, portanto, pessoal, contribuintes do IOF. Agora veja pontualmente. No que tange à circunstância do responsável tributário, você vai encontrar referências pontuais na Lei 5.143 de 1966 e também referências ao normativo, com base, inclusive, no Decreto-Lei 1783 de 1980, as circunstâncias que envolvem os responsáveis tributários. Eu vou ler aqui por alto, né, mentalmente, mas eu vou confirmar aqui com a leitura. Os responsáveis sempre vão ser instituições financeiras, empresas de factoring, né, adquirentes, inclusive de direitos creditórios, pessoas jurídicas que concedem crédito. É a base pontual que faz a referência clara e translúcida de operações do mercado financeiro. Bem, vamos aqui ao decreto, no caso é o artigo 5º. Olha o que diz o artigo 5º do decreto 6306 de 2007. Diz o seguinte: são responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional, olha só, as instituições financeiras que efetuam operações de crédito. Inclusive, ó, traz referência pontual ao normativo legal. Então, nós estamos lendo um decreto que tem extrema base legal, nada de obscuro. Bem, inciso 2, as operações de factoring adquirentes do direito creditório nas hipóteses da linha B do inciso 1 do artigo 2º. Seguidamente, o inciso 3º fala das pessoas jurídicas que concederam o crédito nas operações de crédito correspondente a mútuo de recursos financeiros. Bem, meus queridos, isso que eu queria falar de IOF. Nesse ponto eu encerro essa temática do IOF, mas para deixar aqui mais uma informação associada e um tema muito tranquilo, eu acho que seria um desperdício eu não tocar nesse assunto, né, falando de crédito, falando de dinheiro, falando de valores, por que não falar de grandes fortunas? Bem, primeiramente, pessoal, o imposto sobre grandes fortunas é um outro tributo, né, um outro imposto nominado federal, só que
ele é instituído por meio de lei complementar. Eu te confesso a verdade que na época da faculdade haviam algumas discussões pontuais se o IGF tinha que ser instituído por lei complementar, e não obstante, aqui, ó, tá, a redação aqui não tem dúvida. Mas sabe como é que é o povo, né? E aí, seguidamente, falavam que ou ele podia ser instituído por lei ordinária, mas disciplinado, regulamentado por lei complementar. Bem, a conversa era essa. Mas nunca numa prova a pessoa botava isso. Sempre o raciocínio pacífico, né? Um raciocínio equilibrado, é sempre que a sua instituição é indiscutivelmente por meio de lei complementar. Bem, nesse sentido pontual, nós temos que saber que o IGF, pessoal, ele se submete aos princípios da anterioridade anual e o princípio da noventena. Ele não está lá nas exceções do artigo 150, parágrafo 1º, e nem tem outro dispositivo que o excepciona. Então, além de observar, pessoal, o princípio da anterioridade anual, ele também deve ser ciente da disciplina da noventena. Tá? Seguidamente, pessoal, o IGF é um imposto que nunca foi instituído no Brasil, necessita pontualmente, pessoal, de uma disciplina dada por lei complementar, e isso reverbera uma série de discussões, o que seja de grandes fortunas. Bem, como não existe nenhuma lei complementar dizendo que é uma grande fortuna, isso gera uma série de discussões pontuais. Alguns autores definem que grandes fortunas são grandes valores patrimoniais de milionários, né, de verdadeiras pessoas físicas detentoras de patrimônio. Outros também incluem o tema grandes fortunas para também pessoas jurídicas de direito privado. Então ele abre essa latitude pontual. Outros ainda incluem fundos em gerais, pessoal. Verdadeiros fundos que inclusive são verdadeiros especuladores no mercado financeiro. Bem, a questão é que não existe um consenso. O que há um ponto, inclusive, de referência, se formos trabalhar uma percepção liberal, é que se for tratar de grandes fortunas, jamais vai ser tratado pontualmente, pessoal, com pessoas jurídicas, ou inclusive fundos. Agora, é importante observarmos que há pouco tempo atrás, os maiores do mundo, milionários do mundo, em determinados países ocidentais, fizeram um manifesto pontual para que eles fossem tributados, gente. Olha que lance interessante. Então, esses milionários fizeram um manifesto pontual, isso repercutindo na Europa, nos Estados Unidos, Japão também que eu vi. Então veja, vários milionários para ser tributados. Só que no Brasil, nenhum milionário quis ser tributado sobre grandes fortunas. Então é um negócio interessante o Brasil. Então, meus amigos, é isso que eu queria transmitir para vocês. Lembrar pontualmente que, em razão de ser instituído obrigatoriamente por lei complementar, não pode ser instituído o imposto sobre grandes fortunas por meio de medida provisória. Até um tiro no pé se você dizer que pode ser instituído. Até porque há uma limitação material clara e translúcida no que tange pontualmente à medida provisória. E nesse contexto claro e translúcido, medida provisória não pode disciplinar a matéria de lei complementar. Então, se não pode disciplinar, sequer pode bater palpite, né, opinar quanto a instituir ou não um tributo. Meus queridos e queridas, muito obrigado pela atenção de vocês. Olha, fico feliz por estarem me acompanhando. Agradeço as considerações do aluno Ramon, tá? Eu creio que ou é aluno de curso ou aluno de faculdade, enfim, mas eu agradeço o seu elogio, a sua participação. Muito obrigado, viu, Ramon? Espero sempre estar aí a você e também o público externo, a todos, né, independentemente de ser do circuito curso, circuito faculdade. Também o público externo que está aí assistindo minhas aulas. Olha, muito obrigado, viu? No mais tardar, te desejo para vocês todos, indistintamente, um bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem em paz, sejam felizes e não esqueçam, Deus realiza sonhos. E um grande abraço e até mais.